Bom dia, pessoal. Vamos continuar a exposição que eu lancei ontem sobre o Twitter, a compra, né, pelo Elon Musk e a liberdade de expressão. Bom, dessa vez a gente não vai se focar tanto aí na liberdade de expressão e vamos nos ater mais à figura do Elon Musk. Sempre fazendo aqui uma introdução, né? Para quem acha estranho um psicólogo estar comentando sobre isso, é que tudo isso se refere, tá, à psicologia social, que é a análise do comportamento e da sociedade como um todo, tá? E não tão centrado assim na análise do indivíduo. Para fazer esse tipo de análise da psicologia social, é necessário que compreendamos também questões de ciências sociais, de filosofia política, tá certo? E é imprescindível que tenhamos bem concreto na nossa mente, na nossa cabeça, a diferenciação entre, como eu disse, as diversas filosofias políticas, né? Sistemas políticos, um pouco do sistema econômico, para meio que mapear e rastrear ali aonde cada subdivisão desses conceitos se encaixam, né? E como eu havia falado, existe muita confusão aqui no Brasil, até no mundo como um todo, né? Porque eles não sabem dizer a origem das ideias que eles estão defendendo. Então, essas pessoas até também aí já remonta a diversas outras questões, como a estruturação da mente de cada um, que nem sempre é hipocrisia, na maior parte das vezes as pessoas simplesmente não percebem que estão defendendo ideias contrárias, né? Isso entra também em questão pode também entrar também em questão de transtornos mentais, então é muito comum aqui no debate público, na mesma sentença, na mesma frase, o sujeito já está se autocontradizendo, né? Acontecem essas coisas impressionantes aí. Também quero deixar claro que eu sempre estou olhando aqui as medições aqui das redes sociais, né? Como diz aqui os stats, e consigo perceber mais ou menos os temas que vocês mais gostam ou não. Esse vai ser o último vídeo, né, que eu vou falar sobre essa questão do Twitter. E, enfim, aí não pretendo mais falar sobre isso. Eu sei que vocês gostam que se fale mais sobre relacionamentos, né? Enfim, aí a gente vai retomar. E também eu não gosto particularmente de ficar muito na mesma temática. Então, provavelmente não, esse é a última vez que eu toco nesse assunto do Twitter, e depois eu vou finalizar lá o vídeo a sequência de vídeos do Johnny Depp, né, e da Amber Heard, e depois a gente para. Bom, retomando aqui o tema de hoje, existe então no mundo duas grandes correntes de pensamento político. E aí vocês podem estar pensando, mas eu não gosto de política, eu não sou guiado nem para um lado nem pelo outro, porque eu não gosto e não me interessa esse tema. Ora, mas mesmo assim, não interessa se, por exemplo, você gosta de oxigênio ou não, você está dentro dele. Não interessa se você sabe o que é H2O, mas você está bebendo ela, né? Que seria água. Enfim, mesmo quem não gosta de política, de alguma maneira está atuando, digamos assim, ou direcionando o seu pensamento para uma dessas duas grandes correntes filosóficas políticas. Mas aí o cara me diz, olha, mas eu
eu sigo uma filosofia de vida mais anarquista, mas se você for parar para analisar os pensadores chaves da corrente anarquista, você vai perceber que eles têm um pezinho ali, né? Ou seja, se você fizer um checklist, eles estão mais para o lado, por exemplo, da esquerda política do que da direita, né? Se você fizer um checklist. Se você, por exemplo, fala, não, mas eu faço parte do movimento social, como o feminismo, eles estão um pouquinho mais, né? Se você fizer o checklist dos pensamentos bases ali, traçar um paralelo mais próximo da esquerda política. E por aí vai, né? Então, assim, você não precisa saber, né? Nada dessas filosofias políticas que eu estou dizendo para se situar meio que de um lado e do outro. E é por isso que não acreditamos muito nessa questão da neutralidade total, né? Como dizem, por exemplo, como tem candidatos de terceira via e coisas do tipo. Notem que em países civilizados, como por exemplo a Inglaterra, não tem dessa questão aí de terceira via. Você simplesmente se encaixa ali num blocão ali entre a esquerda ou a direita. E nos Estados Unidos é muito forte a questão dos democratas da esquerda e dos republicanos de direita, né? Então, todo mundo já descarta logo essa conversa de terceira via. Por quê? Porque toda análise política é feita de acordo com isso que eu estou dizendo, de que se você pegar aí e fizer uma média das ideias do sujeito, ele vai se encaixar de um lado ou de outro, esquerda ou direita. Então tem as bandeiras históricas da direita e tem as bandeiras históricas da esquerda. Como, por exemplo, bandeiras históricas da direita, ser anti-aborto, ser contra a legalização das drogas, ser a favor de leis mais duras e severas para bandidos, etc., né? Enfim, tem todas as bandeiras históricas que facilmente você já identifica que a pessoa é de direita por estar defendendo essas bandeiras, e existem as bandeiras evolucionárias, né, de esquerda, em que você procura romper barreiras e tradições e criar algo novo ali, mas primeiro você precisa trabalhar com a questão de você derrubar certos paradigmas da sociedade para construir algo novo, ou subvertê-los desde dentro para que eles para que o conceito ali trabalhado seja desconstruído, como eles dizem, né? E aí seja criado algo novo, né? Então tem todo um modus operandi também da esquerda e da direita que você pode situar a pessoa ali, mesmo que ela negue se ela está dentro de um lado ou de outro, né? Então, falando aí sobre as grandes correntes, a gente tem a esquerda, o comunismo, né? O sistema político do comunismo. Você tem o lado cultural, que hoje em dia é chamado de marxismo cultural, com todas as suas vertentes, seus movimentos sociais, feminismo, movimento LGBTQIA+, o movimento negro, né, de combate racial. E você também tem o sistema econômico, que é muito discutido aqui na América Latina, principalmente. No mundo inteiro é discutido, mas na América Latina principalmente, a ponto de você confundir a parte da cultura e do sistema político com a defesa do modelo econômico, que seria o socialismo, né? Então, aqui no Brasil ainda a gente encontra sujeitos que acreditam que se você é de esquerda e é comunista, você obrigatoriamente você tem que defender o comunismo, o socialismo, perdão, né? E se você, por exemplo, diz que é de esquerda e você defende o liberalismo econômico, então você é um mentiroso e, na verdade, você é da direita.
Ora, mas como eu disse, existem bandeiras históricas do lado da direita. Como pode o sujeito ser a favor do aborto, da legalização das drogas, da destruição de instituições tradicionais e só porque ele defende um livre mercado, ele tem que estar ali do lado da direita, né? É por aí que daí já vão criando essas falácias de terceira via e tudo mais. Ora, se você pega uma sociedade, como disse, que é muito mais politizada na média do cidadão, como os Estados Unidos, por exemplo, o Partido Democrata lá, grande parte dele não é socialista coisa nenhuma. Eles são a favor do liberalismo econômico também, não é? Então, eles são taxados lá de direita, por acaso. Então, é por isso que lá na década de 90 chamavam o professor Olavo de Carvalho de maluco, de doido, porque ele dizia, olha, em nenhum país sério, pessoas como Geraldo Alckmin, José Serra, etc., seriam considerados de direita. Só porque eles defendem um liberalismo meio que capenga, né? E com todas as pautas culturais esquerdistas, vocês já o taxam de direita ou conservadores, né? Isso é um absurdo, né? Lá eles seriam, como eu falei, se adequariam ao Partido Democrata, né, dos Estados Unidos, por exemplo. E a gente vê aqui até a confusão mental reina, que até influenciadores famosos de sucesso cometem esse erro crasso, né? Como a gente tem lá o Guilherme Fiuza no Pingo dos Is, Augusto Nunes, José Maria Trindade, você tem vários outros, eu estou citando eles, eu já citei eles em outros vídeos, porque é o que eu mais acompanho, né? Nesse ponto a gente está de desacordo, porque eles só analisam a partir dessa perspectiva da economia, né? Se alguém é de direita ou de esquerda, né? E como eu disse, nenhum país sério de primeiro mundo que a população é politizada, eles medem pela questão econômica e sim pela cultural. Tá certo? E é por isso que também houve uma briguinha aí, né, lá no começo, daqueles movimentos como MBL e tudo mais, em que as pessoas percebiam que eles defendiam pautas da esquerda, mas né, da cultura da esquerda, pautas revolucionárias, mas eles não queriam ser taxados de esquerda porque a esquerda estava muito ligada ao PT e eles defendiam o liberalismo econômico, né? E é por isso que eles se colocavam como terceira via. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, novamente, eles se adequariam perfeitamente ao Partido Democrata, liberalismo econômico com o marxismo cultural, né? Com a cultura da esquerda, revolucionário, né? E aqui, quando se fala em palavra liberal, novamente, eles estão pensando na questão do liberalismo econômico, então colocam liberal é sempre de direita. Brasil, né? Isso estou dizendo Brasil. Sendo que, como eu falei, a palavra liberal, né, na cultura americana é para designar a esquerda, né? Raramente a pessoa usa o termo leftist nos Estados Unidos, né? Usam mais a palavra liberal, né? Liberal, para designar a esquerda. Aliás, eu falei liberal, né? Liberal, eu de certa maneira não perdoem aqui essa parte do inglês, que eu não sei se eles realmente utilizam a palavra liberal ou liberal. Acho que é liberal até, né? Tô falando errado. Enfim. Bom, então essa questão econômica, como eu falei, em países mais civilizados, né? É indiferente, tá? Você pode, lá geralmente se você pergunta, você diz que você é a favor do liberalismo econômico, eles vão perguntar para você isso, mas afinal de contas você é mesmo de esquerda ou de direita, ou seja, perguntando na questão cultural. Aí, como eu falei, teve essas briguinhas por causa desses movimentos aí juvenis, né, como o MBL, então aí tem gente se arrogando, né, não, mas é que somos a direita verdadeira e coisas do tipo, né. E aí outras pessoas tirando sarro, não existe essa questão de história de direita verdadeira.
Bom, de certo modo, como eu falei, existe, né? Na esquerda já está mais flexível essa questão da economia, como eu falei. Você pode ser um esquerdista que defende socialismo ou liberalismo. Isso lá é perfeitamente admitido, né? Admissível, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. E é por isso que eu também, em outras exposições, disse que o Brasil é um país muito atrasado, porque, enfim, o socialismo já foi refutado na teoria por Ludwig von Mises e na prática já várias e várias vezes, né? Que é aí que eles até criam esse mote de que, não, mas aqui não foi implementado o socialismo verdadeiro aqui nesse país, por isso que deu tudo errado, então vamos fazer no próximo, e no próximo dá errado, então vamos fazer no próximo, né? Então é meio que burrice, né? Você insistir em algo que na teoria e na prática já foi refutado, né? É por isso que você ter um esquerdista liberal já é um adianto, né? Que defende o liberalismo econômico, né? Já está um pouquinho mais evoluído que os outros. Enquanto que na direita não se admite isso, né? Não existem conservadores que são socialistas, por exemplo, né? Socialismo, de certa maneira, é uma porta de entrada para o comunismo, porque não existe como você ter um controle sobre a economia se você não tiver aí um controle estatal forte, que você advém a partir desse sistema que o leva, né, para esse sistema econômico, esse sistema político, aliás, comunista, né? Então, a esquerda a gente tem ali, então, só para falar das grandes correntes, sistema político comunista, cultura marxismo cultural, economia socialista. Na direita nós temos o conservadorismo e com toda a parte cultural das tradições, dos valores judaico-cristãos, né? Que a gente herdou dessas civilizações judaico-cristãs. É muito comum o uso do mote, né? Do slogan, do bordão, né? Dizer que estamos sentados em um ombro de gigantes. O que significa isso? Significa que nós pegamos as ideias, os pensamentos de grandes pensadores do passado e nos apoiamos ali, né? E partirmos dessa perspectiva para construir algo novo, né? Ou para evoluir este pensamento, que é o oposto do pensamento revolucionário de destruir algo que não funciona e começar de novo, né? Então é construção sobre construção. Na parte cultural da direita eles procuram mais fazer isso, construir sobre algo, que vai construir sobre algo, etc. E a esquerda, o pensamento revolucionário é mais romper, destruir e fazer algo novo, né? Então, de certa maneira, são duas maneiras aí de se encarar o mundo, de se perceber o mundo, e isso implica diversas outras coisas, né? Percebam que então toda a sua visão, a maneira como você vai interagir com as pessoas, tudo vai mudar, né? E aí existem todas as subdivisões filosóficas ali, né? Como eu falei, do lado esquerdo ali, mas a gente não vai se ater muito, né? A gente pode ter lá o libertarianismo, fascismo, etc., né? Que são aí ideias que são parecidas, né? A filosofia de Maquiavel. E do outro lado aí a gente tem mais aquelas outras, como eu falei, aí entra diversos filósofos cristãos, São Tomás de Aquino, pode entrar aí Chesterton, tem Sócrates, Aristóteles, etc., né? Sistema econômico da direita, então liberalismo econômico, livre mercado, livre concorrência, sistemas meritocráticos, enfim, né? E por que eu disse que focaria mais na questão do Elon Musk, né? Porque ele, como eu disse terminei o vídeo anterior dizendo que é muito difícil de você situá-lo, né, em alguma corrente, mas a gente pode tentar realizar essa tarefa. Eu havia dito que ele parece muito mais libertário, né, do que qualquer outra coisa. O libertário, a grosso modo, né,
é uma maneira mais chique, mais bonita de você dizer que ele tem um pensamento mais anarquista, né? Eu não acho que ele acredite em valores e tradições, como o que situaria ele na direita conservadora. Então, seria um checklist para marcar ali um ponto para a esquerda, né? Para os liberais. Ao mesmo tempo que ele parece preocupado com a questão, como eu disse, da liberdade de expressão, o que o situaria na questão dentro da direita conservadora, apesar de que, como eu falei, se você aprendeu ao contrário, é porque no Brasil reina a confusão mental, tá? Dentro do marxismo cultural e da mentalidade comunista, como eu disse, é tudo pelo Estado, né? O controle estatal de tudo, inclusive do seu comportamento. E todo o regime comunista, né, e socialista acaba descambando num regime político autoritário, não tem como fugir disso, né? Do controle pelo partidão, o partido principal e único que está no governo, etc, né? Então, a gente fica mais ou menos nessa, né? E lembrando que quando o Twitter foi criado e diversas outras redes foram criadas, todos eles vinham com esse discurso de que estão democratizando a informação, que estão mantendo todo mundo ali falando sem nenhum tipo de amarra ideológico, coisas do tipo, e depois escambaram para o controle mesmo, né? Como eu expus no vídeo anterior, não tem como você negar que existia o controle e o favorecimento de um lado do espectro político. Não tem como mais negar, isso aí para mim já é um fato, né? E para diversas outras pessoas observaram mesmo é um fato. Várias pessoas dentro da própria esquerda, os liberais, já admitem que isso é um fato, né? Que havia o controle. Houve também um grande embate também com Mark Zuckerberg, anos atrás também, que se apresentou à corte americana. E se esse rapaz ele não se interessava por política, ele acabou se interessando ali naquele momento e também pendeu mais para o lado dos liberais. Quando eu estou dizendo os liberais, como eu falei, eu desconsidero, só voltando a deixar claro, né, desconsidero a parte econômica, estou dizendo liberal mesmo, ali no sentido americano do termo, né, leftist. E com certeza tem também o mesmo controle que tinha dentro do Twitter, tem lá dentro de todas as empresas que agora são chamadas de meta, né? Que fazem parte do WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, como a parte cultural importa mais, até quando o Elon Musk vai continuar apresentando esse mesmo comportamento de não favorecer um dos dois lados? Pode ser que daqui para frente, uma hora ou outra, ele realmente mude, né, o pensamento dele e volte a impor as sanções para a direita, né, para os republicanos, para os conservadores, enfim, né, ou que ele até mesmo imponha sanções para o lado da esquerda, né, os leftists, os liberals, né, os liberais, né, o pessoal do Partido Democrata, o que eu também não acho nada bom, né? Como eu disse, os dois lados do espectro político têm que ser livres para defender o que eles quiserem, né? E já fiz a crítica, né, de que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do salvador da pátria. Eu fico impressionado com essa questão do oba-oba, de como que todo mundo está buscando um herói para se apegar, para admirar, para seguir, né? E já o alçaram a posto de herói da direita conservadora, sem saber o que o rapaz realmente pensa, né? Então fica aquela questão, vocês realmente acham que uma pessoa que supostamente é contra o sistema, ou seja, quando se fala contra o sistema, né, a esquerda também usa esse termo, porque diz que o mundo é dominado pela direita, mas ora, vocês viram que todas as redes sociais pendem para o lado da esquerda, né? Todos os bilionários, porque se faz
essa questão de essa coisa aí de essa análise furada, né, de que se o cara defende liberalismo econômico, um sistema capitalista na economia, né, que seria o contrário do socialismo, então automaticamente ele é de direita, né? Mas você vê que todos esses bilionários, na prática, eles só financiam políticos e pautas, né? Bandeiras históricas, comportamentais, culturais da esquerda, né? Ou seja, se for parar para pensar bem, o sistema está sendo comandado e dirigido e empurrado para a esquerda, né? Ou seja, o sistema, se você for falar para qual do espectro político que o sistema pende mais, o sistema hoje do mundo é mais esquerda do que direita, né? Então fica a reflexão. Um cara contra o sistema consegue se tornar o cara mais rico do sistema, né? Isso já era para se levantar aí uma vigilância, para dizer o mínimo, né? Agora, eu acho muito engraçado porque, bom, porque pelo menos quem é mais velho, tem mais de 30 anos de idade, sabe o quanto parceiros influenciam a nossa vida, né? Como eu estava falando ali do caso do Johnny Depp e da Amber Heard, como também influenciam sua visão de mundo, porque você tem que conciliar relacionamento com isso, né? E muita pouca gente fala sobre a namorada dele, a Grimes, o nome dela, que é uma artista que atua em diversas frentes, né? Artista plástica, música e tudo mais, né? Que é uma pessoa que se apresenta de uma forma bem dark, né? Bem escura, né? E que ela é acusada lá de ser uma satanista, né? Pode parecer até teoria da conspiração, mas lá é algo bem forte, né? Não acontece como aqui no Brasil, tem muita gente que fala que é ateu, que não acredita em nada, mas daí você vai ver o discurso dele, ele acredita, por exemplo, no diabo, né? Se você é ateu mesmo, você não acredita nem em Deus, nem no diabo, né? Então, como você pega você não acredita em nada, seria neutro, né? Como a pessoa aqui fala que é ateu e acredita no diabo, né? Então, lá, abertamente, eles têm um movimento satanista muito forte e ela é acusada disso lá, né? E diversas pessoas notaram como o Elon Musk começou a se vestir de uma maneira mais parecida, de acordo com a dela, né? Usando roupas mais escuras, mais pretas, né? Enfim, a estética de todo o trabalho dela é horrorosa, né? São sempre essas figuras aí que parecem vindas daí de algo não tão bom, né? Vamos colocar assim. Sempre uma luz de câmera mais escura, muito uso de preto e vermelho. Tem trechos de clipes musicais dela, né, onde que parecem verdadeiros rituais satânicos, né, uma coisa de esteticamente horrorosa. Insinuações ali de rituais satânicos, como eu falei, bacanal, culto à morte, ocultismo, e mensagens não tão positivas como morte, destruição, caos, né? E graças a ela, o Elon Musk ele foi introduzido, foi apresentado a agendas que são mais identificadas com o marxismo cultural, por exemplo, ao que é chamado de agenda de gênero, né? E, bom, o que eu estou dizendo aqui, como eu falei, é para que vocês tentem montar um perfil psicológico do Elon Musk, né? Como eu falei, o que importa é a cultura, não a economia. Então, para tentar situá-lo dentro de uma grande filosofia política, como eu disse, né? Entre a esquerda ou a direita, ou entre o movimento revolucionário e tradicionalista, ou entre, como eu falei, enfim, eu acho que vocês já perceberam, né? E que não importa como que a pessoa se apresenta, o que ela fala que ela é, mas sim o comportamento, qual é o conteúdo que está dentro da cabeça dela. Então ela introduziu ele a essa agenda de gênero,
e o primeiro filho deles nasceu. E foi muito chocante essa notícia do primeiro filho, né, para as pessoas e para a sociedade. Chocante entre aspas, né? Eu não me incomodo muito com isso, mas que é bem diferente, bem esquisito né? A criança ela foi batizada com o nome de XAEA-12 ou -12. Parece até aqueles nomes de robôs, né, de filmes de Star Wars, né? Enfim, repetindo aqui, o nome da criança é XAEA-12. E aqui tem uma notícia da época que diz: os pais explicaram que para que no futuro ela possa escolher seu gênero e sua identidade, sem imposições feitas pela sociedade. Então essa aí faz parte do marxismo cultural, dessa coisa que nós vemos aí hoje em dia, de que ninguém nasce homem ou mulher, não importa se você nasce com pênis ou com vagina, você vai escolher qual gênero que você é, se você é homem ou se você é mulher, né? E eles acreditam que, na verdade, tratam um menino que tem pênis como homem, então ele vai se identificar como homem, e trata uma menina como uma menina porque ela tem vagina, ou seja, em sociedade impôs. E a sociedade não deveria impor, né? Então entra toda aquela questão lá de que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, não deveria ser assim. Então tem toda aquela questão lá. Isso no Brasil já está bem forte, tá? Eu até vejo pais aí em chás de bebê recomendando: não quero que você dê nada para o meu filho menino de azul, nada para minha filha menina de rosa, coloque cores neutras aí, cinza, amarelo, né? Enfim, ele adotou isso, parece. E aqui tem várias fotos aqui dessas notícias que foram recolhidas na internet, né, ao longo do tempo, do relacionamento deles, né? E as fotos são bizarras para vocês terem uma ideia, tá? Ela aparece em premiações aí com máscaras na cara, tá? Não tem nada a ver com essa máscara do Covid. Parece máscaras retiradas daquele jogo Mortal Kombat, né? Uma coisa assim, como se ela fosse, sei lá, um extraterrestre, saída de um jogo satanista medieval, uma coisa horrorosa, né? Enfim. Aqui está dizendo numa outra notícia que depois do primeiro filho que ela teve com Elon Musk, ela teve uma outra filha através de uma barriga de aluguel. E o nome é muito estranho. Novamente, né? O nome do segundo filho é Exa Dark Siderael. Para quem estudou um pouco dessas outras filosofias mais ocultistas, digamos assim, o nome é sugestivo, porque quando você tem um nome que termina com El, pode ser tanto considerado um nome que faz referência a Deus, né? A palavra El no final, ou seja, seriam nomes de anjos, né? De acordo, por exemplo, com a Cabala e coisas e filosofias desse tipo, mas também pode se referir a um anjo caído, né? Ou seja, um demônio. E nesse caso, vocês acham que pende mais para o lado de um anjo ou de um demônio, né? Depois, antes de Siderael, está escrito Dark, né? Ou seja, escuridão, né? É uma das formas que pode ser traduzido. Então vamos ler aqui a notícia rapidamente. A cantora revelou que o nome da filha nascida em dezembro de 21 por meio de uma barriga de aluguel é Exa Dark Siderael, mas que eles a chamam de Y. É a palavra Y, tá? Enquanto o primeiro filho é chamado de X ou X. O casal, que havia se separado meses antes do nascimento da menina, retomou o relacionamento. Questionada sobre se ela e Musk estariam juntos, Grimes disse que sim e não. Essa resposta aí também já é bem estranha, porque também faz parte da agenda cultural marxista, a abolição da instituição do casamento, né? Esses temas foram levantados pelo teórico comunista, por exemplo, é muito forte aqui a presença dele, né? Presença que eu digo cultural, a influência do teórico chamado Antônio Gramsci, né? Que dizia que além de destruirmos a religião, as religiões cristãs, né? Que eles chamaram de ópio do povo, também deveríamos acabar, né? Ou seja, os comunistas deveriam acabar com
a instituição do casamento, né? Da família. Então eles ficam nessa de relacionamento aberto, não sabe se a pessoa tá se a pessoa tá junto ou não tá com a outra, né? A gente viu isso acontecer no casamento do Will Smith, deu no que deu, né? Eles mantinham esse relacionamento aberto. Estudando um pouco sobre a questão da mentalidade, da estrutura psicológica de homens e de mulheres, eu discordo completamente de outros colegas psicólogos que dizem que o ser humano foi feito mesmo para a poligamia, né? Porque somos, afinal de contas, animais. Embora racionais, ainda somos animais. E na natureza os animais são polígamos, né? Só que, na verdade, observamos que não são todos os animais que praticam a poligamia. Existem animais, olha, animais, por incrível que pareça, que escolhem suas parceiras e ficam pro resto da vida, né? E não é uma coisa assim de que, porém, acidentalmente somos racionais. Olha, a racionalidade é algo intrínseco a nós, né? Faz parte das nossas características. E se podemos pensar, não deveríamos agir como os animais irracionais, né? Para mim está muito claro isso. Tem também toda a estrutura psicológica do homem, que não convive bem com dúvidas dentro da cabeça dele. Imagina você chegar na sua casa depois do trabalho, você não sabe o que sua mulher está fazendo, se ela está com algum outro cara, o que ela, né? E a gente sabe também que as mulheres também, pro lado psicológico também, não convivem muito bem com essa situação. Elas têm uma vida mais equilibrada, mais centrada, com uma família unida, com um parceiro demonstrando segurança, compromisso, né? E que há uma tendência muito grande também, né, pela liberação hormonal, de você se apegar mais ao parceiro sexual. Então, é lógico que essa questão do relacionamento aberto aí só vai fazer com que as pessoas se dividam cada vez mais, o homem e a mulher. Não tem por que você considerar que está dentro de um relacionamento com uma pessoa e é um relacionamento aberto, né? Ou ainda até mesmo casar, né? Então, que se permaneça solteiro e diga que você só simplesmente está ficando com outro, né? Lógico que isso é uma maluquice, evidentemente, né? Enfim. E de novo, é só sua opinião, Frederico. Sua opinião você guarda pra você, não, estou vendo na realidade, né? Pessoal, a realidade se impõe, né? Se fosse algo que eu estivesse pregando e nunca vi em lugar algum, né? Como eu disse, o Will Smith, né, e a Jada Pinkett é um caso emblemático, né? Mostrando para todo mundo que isso não funciona. Bom, tem uma outra notícia aqui sobre o Elon Musk que se refere a uma tal de Agenda 2030, tá? Aí é uma outra questão aí que também se situa dentro da filosofia política da esquerda, que é a questão do globalismo. Não confundir com globalização, tá? Em que é pregado ali um sistema econômico não é político, né? Estruturado sob bases comunistas, mas para um governo unificado, um governo único global. Existem diversos fóruns aí, como por exemplo existe aqui o Foro de São Paulo para tratar das políticas unificadas aí, né, em comum dentro da América Latina, dos países dentro da América Latina, né? Hoje em dia o Foro de São Paulo também, lembrando que já foi considerada a teoria da conspiração e pela mídia, né, obviamente, que ou seja, era cúmplice, mas que hoje em dia já é admitido que existe, né? Enfim. E existe isso aí para dentro de cada continente, né? A América Central, entre países ali do Oriente Médio, etc. Enfim. E essas pessoas elas procuram aí tentar criar pensamentos aí políticos ou influenciar a política ali desde uma mesma fonte, né? E aí isso vai sendo repassado aí pelos seus representantes, pelos seus agentes políticos dentro da ONU e tudo mais, até que culminou nessa questão da Agenda 2030.
Então, como eu disse, ele, a partir do relacionamento com ela, ele começou a se integrar mais, né? Ela o apresentou, introduziu essas questões aí, essas políticas, essas agendas, e ele hoje em dia se diz um defensor dessa agenda 2030, né? Para quem, como eu falei, duvida do nível de comprometimento dele, né, para essa agenda, para essa cultura marxista, vocês percebam que, como eu disse, ele está aderindo, ele está aceitando, ele está colocando o nome dos filhos dele de acordo com a ideologia de gênero, né? O relacionamento dele já aberto ali, né? De acordo com o marxismo cultural, ou seja, ele está adotando tudo a nível pessoal mesmo, né? Até mesmo em relação à sua vida mesmo, né? Particular, não só algo que ele está batalhando para implementar na sociedade, coisas do tipo, né? Então tem algumas pesquisas que ele está desenvolvendo dentro das suas empresas relacionados a valores, né? Que esse pensamento cultural defende, né? Então ele está entrando junto, né? Está atuando junto, eu digo, não que eles têm parceria, mas como os outros estão fazendo, para realizar essa agenda, né? Então você vê que, por exemplo, Bill Gates, ele saiu dessa área mais puramente da tecnologia, de computadores, etc., para se aliar a negócios relacionados à saúde, né? Como essa questão das vacinas universais. Você vê que o Jeff Bezos, da Amazon, né, se eu não me engano, ele faz pesquisas relacionadas ao prolongamento da vida. E o Elon Musk está pensando, né, nessa questão aí dos implantes cerebrais, né? Que também é um assunto que está bastante em voga, essa questão do biohacking. E o Zuckerberg está trabalhando nessa questão do metaverso, né, de uma vida virtual. Aqui tem uma notícia de 2 anos atrás sobre essa questão dos implantes cerebrais, né? Elon Musk usa porcos ciborgues para mostrar chip que conecta cérebro a computadores. Eu vou ler rapidamente aqui, tá? O bilionário Elon Musk revelou nessa sexta mais detalhes da Neuralink, startup de tecnologia que está desenvolvendo um chip que promete conectar o cérebro humano a computadores. Em uma transmissão ao vivo, a companhia demonstrou como pretende operar o tal chip, usando porcos como exemplo. E nenhum deles parecia realmente interessante. Bom, aí continua, né, a matéria. É chamado também de biohacking, mas também de transhumanismo, tá? E aí, se você for, assim, algumas pessoas podem dizer, não, mas isso é puramente da parte da tecnologia, não tem nada a ver com filosofia, coisa do tipo. Bom, isso daí já é criado em cima de filosofias, né? Não há nada que exista no mundo que antes alguém não pensou em termos filosóficos sobre aquilo, né? Nada que exista no mundo real que primeiro não existiu no mundo das ideias. Então os transhumanistas confessam que não existem outro Deus, né? Dizem, né, que não existe outro Deus senão o futuro Deus computador que por fim eles controlarão. Eles acreditam que a neuroprostética permitirá a comunhão com essa divindade artificial, que os companheiros robôs devem ser normalizados, que a tecnologia da longevidade conferirá uma imortalidade aproximada, que a realidade virtual é a vida que deve ser vivida. Acima de tudo, eles não acreditam em Deus e que a singularidade está muito próxima. Vou continuar lendo esse artigo da crítica, tá? A singularidade, que seria o ponto em que a inteligência artificial terá superado a inteligência humana, poderá alterar radicalmente a civilização e a natureza humana. A Igreja Católica emitiu uma declaração oficial sobre singularidade e transhumanismo, que é a ideia de usar a tecnologia para alcançar o próximo estágio da evolução humana. Na declaração, o 18º International Science and Life Congress afirmou que a tendência para formas de vida não humanas tem o efeito colateral de desvalorizar a vida humana em si. Aí temos uma outra notícia aqui
8/7/2021, em que se acompanha, né, a ideia dele de criar casas dobráveis. Essas casas dobráveis elas podem ser facilmente montadas e desmontadas, mas parecem mais com uma lata de sardinha, né? E muitas pessoas aí já estavam citando isso, né, com aquela questão de que diziam que no futuro ninguém possuiria nada, né? Ninguém teria mais, seria dono de terras, né? Aquela velha visão socialista. Você vê que apesar de dele ser alguém que fez fortuna no regime capitalista, né? Um sistema econômico liberal, né? Ele é uma ideia ou outra do socialismo, eles ainda mantêm, né? E essa questão de que o cidadão comum não deve possuir nada, não deve ter terras e coisas do tipo, né? Que tudo só que se deixar solto, né? Ninguém tem nada e pronto, acabou. Seria o puro anarquismo, não é isso que eles querem. Então eles têm quem que vai acabar controlando as terras e tudo mais será o próprio governo, ou seja, no sistema comunista, né? Nada pertence a você, tudo ao Estado. E se o Estado está impondo essas coisas, por que não fazer até um paralelo, né, com a filosofia fascista, né? Que eles por essa confusão mental, eles acreditam, aqui no Brasil se diz que, por exemplo, que o fascismo é de direita, quando na verdade, se você pegar todo o checklist, como eu disse, é uma filosofia irmã, né? É derivada do comunismo, né? Enfim, né? Portanto, esquerda, né? Enfim. Então, se você não é dono de terra alguma, né? O governo vai determinar, agora você tem que morar aqui, agora você tem que morar aqui nesse outro canto. Então, o uso dessas casas dobráveis aí do Elon Musk vai poder facilitar tudo isso, né? Lembrando que isso faz parte da Agenda 2030, como eu falei, foi discutido no Fórum Econômico Mundial, né, World Economic Forum. Existe até uma matéria aqui que saiu em 2016, para você ver que isso aí já foi discutido há muito tempo. E a chamada da matéria diz o seguinte: You own nothing and you'll be happy. This is how our world could change by 2030. Ou seja, você não possui nada e você será feliz. Você não possuirá nada e você será feliz. Isso é como o nosso mundo pode mudar em 2030. Então eles querem, né, e dizem isso abertamente, que eles querem implementar na sociedade, né, na cultura, passar essa mentalidade para o povo de que quanto menos você possuir, mais feliz você vai ser, né? Ou seja, a gente vivia naquela cultura consumista, incentivada pelo próprio sistema, mas agora o sistema está querendo já pregar o completo oposto, de você não ter nada e você ser feliz, né? Mas algumas pessoas podem pensar só porque já estão acostumadas a combater, entre aspas, isso, né? Mas isso será uma maravilha, né? De você não ter nada, né? Só que se você não tem nada, mas você vai precisar continuar usando certas coisas, ou seja, como você vai usar algo que você não tem? Então você vai alugar coisas, né? E quem vai alugar para você? Entende? Né? Para que você vire um cliente recorrente. E se alguém tem que ter algo, né, alugável, você percebe também o movimento que esses bilionários estão fazendo, né? Eles não incentivam, né, ou incentivam que vocês se desfaçam das suas terras e propriedades, mas eles mesmos estão comprando tudo, né? Tem uma matéria aqui de 2021 que diz: Bill Gates se torna o maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos. O pai da Microsoft possui agora mais terras que todos os indígenas nativos americanos e é exemplo da monocultura, apesar de defender sustentabilidade. Ou seja, você se desfaz da sua terra, o Bill Gates compra e depois ele aluga para você. Em resumo, é isso. Tá bom? Então, sempre foi assim, tá? Você vê esses caras aí, esses bilionários que promovem aí a ideologia de gênero, né? E a família deles lá é bem tradicionalzinha, né?
Então, isso aí é óbvio, né? Que a família deles ali é conservadora, mas é uma mentalidade revolucionária para vocês, né? A gente quer que vocês, por exemplo, sejam socialistas, mas é capitalismo para mim, né? Isso acontece aí com a classe artística, a classe intelectual, no meio jornalístico, né? Isso ficou bem claro aí no Brasil nos últimos anos. Bom, aqui já tem uma outra matéria na internet que diz: Elon Musk investe em projeto para conectar cérebro humano ao computador, movimento chamado de transhumanismo. A ideia é libertar o cérebro do corpo. Isso daí parece filme de terror, né? Se você for parar pra pensar bem, né? Imagina uma pessoa ali magra, pele e osso, num quarto vazio, né? Sem nada, né? Porque você não vai ser dono de nada, vai ter que alugar tudo, né? Conectado ali com a cabeça ali conectada no computador ali e babando, né? Enquanto ele tá ali com a cabeça dele como se ele estivesse num mundo rico, cheio de coisas, né? Enfim, parece até também, lembra também um pouco do filme Matrix, né? Matrix, né? Existem alguns comentários interessantes também abaixo dessas matérias que eu pesquei, né? Tem uma que diz: a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está em uma prisão. E aí tem um desenho aqui também de um carinha com esses óculos, né, conectados, ou seja, no metaverso, enquanto que ele está num mundo ali horroroso, poluído, etc, né? Mas ele está ali dando risada. Aí tem algumas outras matérias em que ele disse que seria interessante implementar uma autenticação de humanos no Twitter. Essa autenticação seria um Digital ID, unificação de documentos que pode virar um chip na sua pele. Enfim, aí o pessoal vai de novo dizer que a teoria da conspiração não é essa parte que é comprovada, tá? Não foi retirada de um artigo da mídia tradicional, tá? 25 de abril de 2022. Mas algumas pessoas aí dizem que é a marca da besta, né? E tudo mais, né? Enfim. Neuralink e Starlink são partes fundamentais do 6G, a internet dos corpos. Este falso salvador não é melhor do que nenhum dos outros. Enfim, aí já é comentários das outras pessoas. Mas aí, como você vê, você vai ter o chip no teu corpo, você vai ter, as suas roupas vão ser conectadas ao 6G, a internet dos corpos. Por isso que é muito importante aí que você preste atenção porque aos donos dessas grandes empresas, dessas big techs, empresas de tecnologia, e qual é a mentalidade que eles possuem, o que eles acreditam, né? Aonde eles estão situados no espectro político, qual é a filosofia de vida que eles seguem, se eles são cristãos ou não, né? Porque isso vai influenciar, como vocês podem perceber, a vida do ser humano comum, de mim e de você, né? Bom, aqui tem uma outra notícia falando que esse Digital ID, né? Ele vai ter uma biblioteca organizada de tudo que você já pensou, que você pesquisou, etc. Isso já acontece no Google. Você pode digitar dentro do próprio Google para saber como você acessar todo o histórico de informações que foi coletado sobre você. Tá bom? Para quem não sabe, como eu disse, não acredita em mim. Vai no próprio Google, pesquisa aí como você acha o seu histórico de informações. Você vai ter o acesso ali do banco de dados de tudo que eles coletam sobre você e é assustador mesmo, né? Como dizem, né, também, aí entrando um pouco mais numa parte filosófica, conhecimento é poder. Imagina algo que saiba tudo sobre você, todos os seus gostos, preferências, que você pesquisa, né? E quem vai controlar esse algo, né? Esse banco de dados, né? Por isso que isso pode ser perigoso, pode ser bom, pode ser perigoso, né? Mas aí numa sociedade que é considerada por muitos perdida, sem valores, sem ética, sem empatia, sem amor, sem humildade, sem honestidade, né? Valores aí pregados pelo cristianismo, por exemplo, né? Que o número de ateus cresce a cada vez mais e mais e mais, né? Parece que um pouquinho mais da metade dos europeus, por exemplo, já se
se colocam como ateus, né? Na sociedade americana, que é uma sociedade que foi criada, baseada em valores cristãos, protestantismo muito forte lá, o número cresce cada vez mais, né? Então como é que vai ficar isso, né? Imagina. Cada vez mais as big techs e o Estado tendo um controle cada vez maior sobre você, e quem vai operar o Estado, né? Imagina, pessoas sem valores alguns, a gente vai ter que ficar na mão dessas pessoas, né? Então, toda a reflexão que fica desse episódio aqui é o quê? É que precisamos ter uma mentalidade de eterna vigilância, tá bom? Eterna vigilância. Não é para eleger salvadores da pátria, um herói, um papai, coisas do tipo. Nós todos somos seres humanos, nós somos falhos. Nós podemos ser seduzidos pelo lado ruim da vida, por ideias ruins, a todo momento, né? A própria filosofia cristã diz orai e vigiai, ou seja, a luta não é simplesmente puramente contra o mundo, é contra nós mesmos. Se todo mundo começar a pensar nessa questão de se melhorar cada vez mais, de ser mais empático, ter mais amor ao próximo, etc., todo mundo pensar em se mudar para melhor e melhorar, a gente vai ter um mundo melhor. Então a gente tem que ser vigilantes com a gente, vigilantes com o próximo. Sempre estar pensando em situações de peso e contrapeso. Se alguém extrapolar de um lado, como poder barrar isso, né? E não dar poder como eu disse, a esses salvadores da pátria e tudo mais, né? E não é uma mensagem anti-tecnologia. Eu acho que a tecnologia é excelente, é maravilhosa, mas é em relação a quem vai operar essas ferramentas, né? Uma faca pode cortar alimentos e uma faca pode matar uma pessoa, né? Porque matou uma pessoa, vamos banir as facas? Não, né? Tecnologia, como eu disse também, é uma ferramenta, pode ser bom ou ruim, e a gente tem que estar vigilante, e nunca entregar a nossa vida por isso, né? Porque sempre tem que ter alguém que vai operar essas máquinas, né? A tecnologia. Sempre tem alguém que vai usar essa ferramenta, né? Que vai controlar essa ferramenta. Então, não entregar a nossa vida para isso, mas também não banir a ferramenta, né? A tecnologia. E a mesma coisa com a política, né? Que a pessoa ali exerça o poder em nome do povo, mas que tenha um sistema como é a nossa democracia, de tempo que você fica no poder, depois você troca e pesos e contrapesos, né? Um poder judiciário, legislativo, executivo, que um tome cuidado se o outro estiver extrapolando. E isso entra muito nessa questão, não do senso comum, mas da filosofia conservadora verdadeira, né? De sempre ter um pé atrás e desconfiança, né? Em relação ao ser humano, né? Que pode ser falho, né? Então, como eu disse, Elon Musk, ele é um salvador da pátria? Não, nunca e ninguém será. Então a gente tem que, como eu falei, ficar de olho nele, ficar de olho nos donos das grandes big techs. Porque se você tiver a visão de fã, você vai concordar sempre com tudo que ele fizer, né? Então a gente tem que pegar e ver, esse daqui que ele está propondo é bom ou é ruim? Esse daqui é bom. Então agora que ele está propondo outra coisa, esse daqui é bom ou ruim? Esse daqui não é muito bom, entendeu? Sempre vigilância. Bom, não vou continuar por aqui, que senão eu vou ficar muito redundante. Eu acho que eu já passei minha mensagem. Quem entendeu vai entender, né? E quem não entendeu não vai entender mesmo. Então é isso. Muito obrigado, né? Encerro esse assunto por aqui. Não vai ter mais vídeo sobre. A não ser que vocês me façam perguntas. Aí eu posso até retomar, né? A partir das perguntas de vocês. Muito obrigado e até a próxima.